Gente, olha que maravilha no meu canal hoje. Quem está aqui? Glê, minha mãe Glê. Pois é, minha mãe psicoterapeuta, né, Galguinho? Sabe tudo de relacionamentos, tem consultório, atende gente que tem problema que nem o meu, problema que nem o seu, problema que nem os nossos. Então hoje eu chamei Glê. Oi, Glê. Oi, tudo bem? Nem te dei um tempo pra dar um oi. Gente, chamei minha mãe aqui para falar sobre DR, discutindo relacionamento. E hoje a gente tem um tema: por que as pessoas têm dificuldade em falar não nos relacionamentos, falar que querem se comprometer, falar que não querem se comprometer? O que acontece com a comunicação entre as pessoas hoje em dia? Então, a comunicação, a gente pode dizer que é talvez o ponto principal no relacionamento e, claro, o mais difícil. Poucos casais se comunicam de uma forma que seja produtiva. Primeiro porque há muitas ideias preconcebidas um do outro. Então, muitas vezes as pessoas acham que não precisam comunicar determinadas coisas porque essas coisas já estão sabidas, partem desse princípio. Ou não podem perguntar certas coisas porque isso pode ofender, ou pode começar uma briga. Então, e várias outras coisas. E com isso, a comunicação vai ficando torta, vai tomando caminhos, não é, que fogem ao objetivo, que é exatamente ter um relacionamento que você possa ter uma abertura, você possa se sentir à vontade de perguntar, ao invés de ficar imaginando. Se imagina muito e se pergunta pouco. Se imagina muito e se tira conclusões precipitadas, e aí você tira a conclusão e aí você começa a fazer coisas que, em relação àquilo que você acha, e aí o outro não entende nada do que você está fazendo, e aí vira uma confusão. De modo geral, todos nós, a gente costuma gostar muito de conversar com quem concorda com a gente. Né? A gente não aguenta. Ai, eu adoro! A gente não suporta muito lidar com a diferença, com quem não concorda. Só que numa relação a dois, o amor, ele não é feito de concordâncias, ele é feito de discordâncias também. E é preciso ter esse espaço para discordância. Nossa, Lispector, Glê. Gostei, falou bonito. Mas minha pergunta é, que eu recebo muitas histórias das pessoas que me mandam e tal, é mais difícil falar não ou falar sim? Depende do não, depende do sim, né? Existem sims que vão desagradar, existem nãos que vão agradar. O que está em jogo em dizer não ou dizer sim é a capacidade que cada pessoa tem de tolerar, não é? Que nem sempre a nossa resposta vai ser do gosto do outro. Então, por exemplo, dizer não de modo geral, né? Está muito mais associado ao desagrado, de modo geral. Às vezes tem alguns sims que também estão, mas o não, ele está mais associado. E todo mundo fica sempre com muito cuidado com o outro. Ah, não vou dizer não porque ele vai ficar chateado, ou ela vai ficar chateada, vai magoar, vai isso, vai aquilo. Na verdade, se a gente refletir um pouco mais, a gente vai ver que a dificuldade para dizer não é da pessoa que diz não. Nem sempre é da pessoa que recebe o não. Exato. Né? Muito difícil você falar não pra alguém. Porque você precisa tolerar que você não vai ser a pessoa do agrado do outro. Então você inventa que você está cuidando do outro e não diz não. Na verdade, você está cuidando de você. Mas por isso que eu acho que é tão difícil num relacionamento você solucionar brigas. Porque às vezes o outro não quer assumir algo que tá claro ali, fica falando não, ou não, eu não tenho ciúmes, não, eu não briguei com você, não, eu não fui grossa, não, porque você não quer assumir também a sua fraqueza, e aquilo ali fica um bololô que ninguém é sincero nunca um com o outro. Então, você falou que é muito importante conversar, perguntar, mas também é muito importante você dar continuidade àquilo com sinceridade. E é muito difícil. Eu falo, sou casada e tal, e tem certas situações que você não quer falar pro outro o que você realmente pensa. Você fica, né? Ou uma amiga sua chega e fala, você acha que eu engordei? Gente, eu não consigo falar, acho. Eu vou falar, não. Essa calça tá com uma grade, um número menor, entendeu? Foi o show de ontem do japonês que tinha show. Eu não consigo falar pra pessoa, você engordou, porque eu tenho medo da pessoa achar que eu sou... agora nenhuma das minhas amigas vai mais me perguntar se engordou, né? Que bom! A gente precisa aprender a falar a partir da gente, não a partir do outro. Então, assim, eu não estou feliz, eu estou me sentindo assim, eu não gostei de tal coisa. E não assim,
você me fez tal coisa, você não percebeu, porque essa forma de se comunicar acusando o outro já agride, né? Agride e gera no outro uma resistência. Então a conversa fica parada ali. Se o dia que as pessoas aprenderem a se comunicar nos casamentos, as pessoas vão se separar menos. Com certeza. Nos casamentos, entre pais e filhos, isso. entre chefes Amigos. e colaboradores. A comunicação é, na verdade, o centro de tudo, é onde começa tudo. Quantas vezes a gente passa anos levando para a vida da gente um ressentimento que você nunca esclareceu na sua vida? Mãe, então vamos lá. Eu não gostei do dia que você preferiu a minha irmã. Mentira. Mentira, porque eu sou a preferida dela. Que me blogueira, cara, felicidade, desculpa. Eu recebo muita gente perguntando. Eu mando mensagem pro cara, o cara sumiu, o cara saiu comigo, falou que eu era linda, maravilhosa e tal. Tem até uma pessoa aqui do lado fazendo um sim com a cabeça, que vocês nem vão ver na câmera, mas existe. O cara falou pra mim que eu era linda, maravilhosa e foi muito legal a nossa noite, só que ele nunca mais apareceu. O cara falou que queria ter um relacionamento comigo, que com o tempo a gente ia se ajeitar, mas a coisa não anda. O que acontece com as pessoas, homens e mulheres, pra gente não ficar só falando de boy, porque mulher também faz isso. O que acontece com as pessoas que elas acabam enganando o outro e não dizendo o que elas realmente querem no relacionamento? Porque você concorda assim, se o cara ou a menina some, não respondem mensagem, sabe? São meio frios, preferem sair com outras pessoas ao invés de você e tal, tá na cara que aquela pessoa não está na mesma página que você. Por que as pessoas não são sinceras na hora de dizer, eu não quero um relacionamento sério, eu não quero... Por que elas gostam de cozinhar? A gente sempre tem um jeito único de funcionar, né? Por isso que é tão difícil a gente estabelecer regras para pessoas, né? Embora a gente hoje tenha uma quantidade de meios de comunicação, WhatsApp, tem e-mail, tem um monte de coisa, áudio, Facebook, Instagram, um monte de coisas, mas a verdade é que por mais tecnologia se desenvolva, existem coisas do humano que não se desenvolvem na mesma velocidade que a tecnologia, né? E a verdade é que algumas pessoas têm muito medo de dizer que não amam aquela outra pessoa ou que não estão afim daquela outra pessoa. Elas têm mais facilidade de dizer que não quer um trabalho, qualquer outra coisa. Agora, quando a questão diz respeito ao relacionamento amoroso, as pessoas têm consigo mesmas um preconceito de poder dizer, olha, não estou afim de você, né? Não é o meu momento agora, gostei de te conhecer, mas terminou aqui. Respostas que são objetivas, né? E que, a rigor, claro, ninguém, nenhum de nós que aqui, né, ou quem estiver assistindo, quem é que gosta de ouvir que, olha, eu não estou afim de você, sendo que você está afim daquela pessoa? É difícil mesmo. É horrível. Né? E quando vem de um homem para a mulher, mexe com muito mais coisas, né? E a mulher acha que ela deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, ela poderia ter sido assim ou ter sido assado, ou porque ela devia ser mais bonita, ou mais isso, ou mais... Quer dizer, no final das contas, não é nada disso. Simplesmente a pessoa não quer estar com você. Ponto. Eu não acredito que a pessoa deixe de fazer isso porque ela recebe uma ordem de dentro para fora que ela não deve fazer isso. Né? Isso tem que ser alguma coisa que ela entenda de dentro para fora. Por isso que a gente, quando tem amigos, amigas que estão apaixonados, a gente fala, mas não liga, mas não escreve, mas não sei o quê. E a pessoa vai, aí você diz, mas fulana, você fez isso. Mas ela faz, isso não é para ser censurado. Isso é para ser acolhido e tentar ver se com o tempo ela vai entendendo aquilo e mudando a forma dela administrar a paixão dela, porque isso é possível. Mas você acha que isso tem a ver com ter autocrítica? Tipo assim, saber os seus limites, saber que, assim, ser sincero com você e falar, eu enlouqueço quando eu me apaixono. Sim. Então, porque eu também acho que o grande erro, e é muito o que você falou, que quanto mais a gente passa por essas situações que a gente erra, mais a gente aprende. Mais a gente aprende. Tomara, né? Que essa seja a lei da vida sempre. E que essas situações façam a gente entender aonde que a gente perde a linha, aonde que a gente erra, aonde que a gente se esquece, né? Aonde que a gente não se dá valor. Então, desenvolver a autocrítica, mesmo que você estiver enlouquecendo. Você encontrar, porque na hora que você está muito apaixonado e você está naquela tempestade de paixão, é muito difícil o processo racional se impor,
porque é como se seu cérebro tivesse todo inundado de emoção. Então você não consegue, não racionalizar um pouquinho. Mas se você conseguir abrir, nem que seja uma brecha, nem que seja pedindo ajuda a alguém, isso vai auxiliar muito. De modo geral, mesmo não estando apaixonado, poucas pessoas têm essa competência de lidar com as coisas como elas são. Imagine numa paixão. Nossa. Imagine na hora que você está inundado de emoção. Quem estiver passando por isso, enfim, não precisa se censurar, não é para achar que está enlouquecendo, nada disso, mas que procure alguém da sua confiança, enfim, que você confie, que goste de você, que possa ir abrindo pequenas janelinhas para poder você conseguir pensar um pouco. Isso já é de grande valia. Olha, de grande valia, Glê. Gente, conversar com Glê é sempre maravilhoso, né? Por mais que ela seja minha mãe e que ela saiba um monte de coisa que eu já fiz antes de casar, né, mãe? Bastante. Não é? Olha só, bastante. Um dia a gente pode fazer uma tag mãe e filho e você contar tudo que eu fiz de bom. De bom, tá bom. Bom, gente, a gente volta numa próxima DR. Adorei. Glê vai voltar aqui. Tô pensando em colocar Glê semanalmente. O que você acha, mãe? Pode ser. Seria bom, gente. Ó, deem um like aí no vídeo, assinem o canal, escrevam embaixo o que vocês acharam. E se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer para a Blenda, porque minha mãe chama Blenda, tá, gente? Blê é uma brincadeira minha. Vocês perguntem aí que ela vai respondendo, vai? Vou, claro, estou à disposição. Para outras dúvidas, estamos aqui também. Manual da Fossa, eu e Glê escrevemos várias coisas pra vocês. É uma propaganda, tá, gente? No vídeo. A gente tem que fazer um auto-marketing. Mas, enfim, deem um like no vídeo, subscribe aí no canal, escrevam o que vocês acharam, perguntem e vocês podem também opinar, darem sugestões, na verdade, em temas que vocês quiserem que a gente discuta. Ok, muito obrigada. Não é bom, mãe? Muito bom. Você gostou? Gostei muito. Ficou solta na câmera, Glê. Olha! Aprendendo com a Mica, né? Nossa, gente, obrigada. Obrigada, mãe. Obrigada a você, próxima. filha. Tchau. Tchau.